Shabbat Shalom, queridos irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, porção de hoje, Parashá Shoftim, que significa? Juízes. Está em Deuteronômio, Devarim, capítulo 16, a partir do verso 18, até o capítulo 21, verso 9. Temos Haftarah, referência dos profetas, em Isaías 51, 12 a 52, 12. Referência na Brit Hadashah, Mateus 3, 1 a 17 e Atos 3, 22 e 23, dentre outros textos. Então, iniciando a leitura da porção de hoje, capítulo 16 de Devarim, Deuteronômio, verso 18. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades. Cidades aqui, gente, são portas. Que Adonai teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo como? Reto juízo. Com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá Adonai teu Deus. Não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar de Adonai teu Deus, que fizeres para ti, nem levantarás coluna, a qual o Eterno, o teu Deus, odeia. No capítulo 17, gente, nós temos aqui o castigo da idolatria. A partir do verso 8, o julgamento de questões difíceis, e aqui segue o padrão sugerido por Yitro, na Parashá Yitro, no sentido de estabelecer juízes, pessoas sábias para que julguem o povo, para que conduzam o povo segundo os padrões do Eterno. E aí fala aqui das questões difíceis, aí sim deveria adotar um procedimento que a própria Torá estabelece. Tem aí a questão da eleição e os deveres de um rei. No capítulo 18, a herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Tem advertência a partir do verso 9 contra os adivinhos e os feiticeiros. Vou falar disso aqui na segunda-feira, no nosso estudo de segunda-feira. Tá? Essa questão aqui de adivinhos, feiticeiros, por que o Eterno proíbe aqui, e qual o reflexo disso no tema que nós estudaremos na segunda. A partir do verso 15, tem a grande promessa que o próprio Moisés deixa registrado, onde fala assim: Adonai teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti. Te suscitará o que, gente? Um profeta do meio de ti, de teus irmãos, significando o que? Deveria ser do povo de Israel, semelhante a mim. Vejam as características. Não exatamente homem, não é um super-homem, não é um semideus, nada disso. Adonai teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. E aí o imperativo que Moisés deixa registrado, qual seja, a ele ouvirás, segundo tudo o que pediste a Adonai teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvireis mais a voz de Adonai meu Deus, nem mais vereis este grande fogo, para que não morra. Então, queridos, ele repete aqui no verso 18: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Olha a advertência que Moisés coloca na Torá acerca desse profeta. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em nome próprio, não, em nome de Adonai, em meu nome, no nome do próprio Eterno. Presta atenção, gente.
de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então aqui está falando de quem? De Yeshua. Está falando de Yeshua. Só esse texto aqui, Orochi, já dá uma base, tipo assim, que Yeshua, tudo que ele ensinou tem que estar de acordo com a Torá. Exatamente. Senão, ele não ia ser o... Exatamente. Eu vou poder participar da segunda então? Pode, claro, claro. Capítulo 19 tem aí as 6 cidades de refúgio, porque elas foram criadas, e os privilégios aí oferecidos por essas cidades. No verso 11 aí, execução de um homicida. A partir do verso 14, acerca dos limites e das testemunhas. No capítulo 20, temos instruções quanto à guerra. Indo aí no capítulo 21, expiação por morte, cujo autor é desconhecido, terminando no verso 9. Queridos, vamos caminhar aqui por esses textos, e enfatizar os pontos mais relevantes. Já estudamos essa porção várias vezes, já existem estudos gravados aí no canal da Sinagoga Israelita Messiânica. Depois vejam lá para corroborar o que vai ser dito hoje e obviamente ampliar aí o conhecimento e ensino de vocês. Então, queridos, começa com os juízes e oficiais constituirás em todas as tuas portas que o Eterno teu Deus te der, e em todas as tuas tribos. Presta atenção no termo portas. E eles julgarão o povo com reto juízo, com justo juízo. Não torcerás o direito, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Justiça, justiça perseguirás, para que vivas e possuas a terra que o Eterno teu Deus te dá. Queridos, quando o texto insiste em Tzedek Tirdof, o que significa? Justiça, justiça perseguirás. Essa repetição não é um mero estilo, mas um chamado para que a justiça seja buscada tanto nos meios quanto nos fins. Então, aquela máxima, que os fins não justificam os meios, o mundo fala que muitas vezes justifica, mas não justifica. Então, os fins não justificam os meios. Nós, como servos do Eterno, toda a nossa conduta, todo o trajeto, tanto na caminhada quanto no resultado, devem apontar para um reto juízo. Isso tem que estar absolutamente rígido. Então não basta um resultado justo, se o caminho até esse resultado for injusto. Então, assim, é algo que na prática nós devemos cuidar. Todo o nosso procedimento, inclusive lá na Brit Hadashah fala isso, sede santos em todo o vosso procedimento. Então todo o procedimento, sempre buscando o alto padrão de excelência do Eterno. E aí, gente, quando eu falei em portas, para enfatizar a questão de portas, tem um midrash, de forma análoga, compara essas portas no nosso corpo. Quais são as portas de entrada do corpo? Isso, os olhos, ouvidos e boca. Olhos, aquilo que vemos, ouvidos, aquilo que ouvimos, e boca, aquilo que falamos. Então, gente, nós precisamos, aqui o Midrash coloquemos guardas, juízes e oficiais nessas portas. Filtremos, raciocinemos, pensemos antes de falar. Aquilo que ouvimos também que passe pelo filtro da Torá, que é a reta justiça. Então, é aquilo que vemos. Nós temos Davi, nós falávamos sobre isso aqui também na nossa reunião de quarta-feira, sobre a questão dos nossos olhos.
aquilo que colocamos diante dos nossos olhos. Qualquer coisa, queridos, qualquer coisa que fuja ao padrão da Torá, nós devemos evitar. E aí, a principal fonte que ainda pega muitas pessoas, que certamente não atingem aqui dentro da sinagoga, assim espero, é a questão, por exemplo, da pornografia, da imoralidade sexual, de colocar essas coisas diante dos nossos olhos. Para os homens, as mulheres, obviamente, têm aquilo também que chamam a atenção das mulheres. Então, o padrão é a reta justiça da Torá, é aquilo que agrada ao Eterno. O que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou falando, agrada ao Eterno. Com relação àquilo que falamos, a própria palavra diz que nós devemos falar apenas o que for bom para edificação. Então, se formos falar algo que não vai edificar, não fale. Não fale. Se não for para realçar o padrão de excelência, não fale. Usemos os sentidos, os dons e tudo que o Eterno nos tem dado para edificação. Assim, aquilo que ouvimos, falamos e vemos, que possamos colocar guardas para que não venhamos aí a infringir a norma do Eterno. Então é muito simples, é só perguntar, fazer uma pergunta a cada um, cada um faz essa pergunta. O que entra e sai de mim está de acordo com a justiça do Eterno? Está de acordo com o padrão do Eterno? E esse entrar também tem a ver com alimentação. Leis de kashrut, de alimentação apropriada. E não apenas a alimentação apropriada, a quantidade também apropriada. E nisso também nós devemos cuidar. Porque às vezes nós excedemos em relação à quantidade. Então, buscar o equilíbrio também nessas coisas. E aí, queridos, com relação ao tema de julgamento, justiça, justiça perseguirás. Não apenas no resultado, conforme eu já disse, mas também no trajeto, no caminho desse resultado. E Yeshua nos ensina lá em João 7,24, fala para nós também um imperativo: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então notem que é um imperativo, nós devemos julgar conforme esse padrão. E o mundo tenta nos colocar de lado, dizendo que ninguém deve julgar ninguém. Isso é o conceito do mundo, porque no reino nós devemos julgar. Vejam que é um imperativo: julgai segundo a reta justiça. O que nós não podemos fazer é julgar conforme a aparência. Por quê? Porque nós temos um padrão absoluto de julgamento, que é a santa instrução do Eterno. Então, queridos, muitas vezes nós erramos, nós, pessoas, seres humanos, nós podemos errar, mas a palavra do Eterno é absolutamente inerrante, ela não erra. Então, quando nós deixamos de lado o nosso conceito pessoal, a nossa intenção ou aquilo que eventualmente dependemos de algo, para atingirmos o padrão do Eterno, essa é a conduta correta. Nós não vamos julgar conforme a aparência, conforme os nossos padrões, mas conforme a reta justiça que o Eterno nos apresenta. Lá em 1 Coríntios 2,15, Shaul, ele fala isso, o que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? Porque se ele é espiritual e está julgando todas as coisas, ele está dentro de um padrão de reta justiça. 1 Coríntios 5, 9 a 12, ele fala a questão de julgar os de fora. Que nós não devemos julgar os de fora. Deus os julgará, mas nós devemos julgar os de dentro.
Os de dentro. Então também mais um imperativo de julgamento aqui dos de dentro. Por quê? Porque existe um compromisso interno dentro do corpo, né, de andar segundo o padrão estabelecido pelo Eterno. Então nós não podemos cair na falácia do mundo que não cabe a ninguém julgar. Não. E não é, gente, um julgamento para juízo, é um julgamento para retificação, para correção, para justiça. Todos nós somos falhos, todos, sem exceção, né? Constantemente nós repetimos isso. É óbvio que todos nós precisamos de uns dos outros para permanecermos nos caminhos que o Eterno tem nos colocado, e de acordo com as suas próprias instruções, e nunca pelas nossas. Então, assim, as Escrituras estão repletas de exemplos de julgamento, né? Não conforme o padrão pessoal ou do mundo, conforme eu já disse, mas de acordo com as instruções que o próprio Eterno nos orienta. E aí, queridos, muito se fala do amor de Deus, né? Mas muitos se esquecem que o amor e a ira de Deus frequentemente andam juntas. O Eterno, amar a Deus, o amor que o Eterno tem por nós, requer um ato de correção, um ato de disciplina, um ato de julgamento. Então, assim, devemos atentar para isso, né? O juízo, o julgamento, a retificação, a correção integra o amor do Eterno. Não é porque estamos sendo disciplinados pelo Eterno, né, que Ele está nos reprovando de forma permanente, muito pelo contrário. Ele fala que quando isso acontecer, para que nós não desanimemos, né, porque Ele disciplina a quem? Ele ama. Ele ama. Então a disciplina, ela é um ato de amor, né? E o contrário é verdadeiro. A palavra também nos orienta, por exemplo, em relação aos nossos filhos. Se nós não disciplinamos os nossos filhos, significa que nós não os amamos. Porque quem ama, disciplina. Quem ama, cuida. Quem ama, disciplina. Quem ama, ensina, gasta tempo, se doa. Então, devemos atentar para isso. No capítulo 17, verso 11, fala assim: segundo a lei que te ensinarem e segundo o juízo que te disserem farás. Não te desviarás da palavra que te anunciarem, nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui, gente, é com relação à sentença dos juízes. Então, os juízes aqui eram escolhidos conforme um padrão pelo próprio povo. Deveriam ser irrepreensíveis, incorruptíveis, de reputação ilibada. Pessoas sérias na sociedade que o próprio povo escolhia para julgamento. E quando havia uma sentença, não cabia questionamento dessa sentença. Ou seja, segundo a lei que te ensinarem, e segundo o juízo que te disserem, farás. Não te desviarás da palavra que te anunciarem, nem para a direita, nem para a esquerda. Hoje nós temos aí no judiciário os recursos, né? Vem uma sentença e nós não concordamos com aquela sentença, nós vamos recorrendo, a não poder mais. Podemos impetrar aí N recursos, e a coisa vai se procrastinando, protraindo no tempo. A palavra, em relação às instruções do Eterno, determina que nós acatemos aquilo que for ensinado pelos juízes. Já é trânsito em julgado. Trânsito em julgado imediato. Ou seja, se nós confiamos, é uma questão de lógica, né? Se nós confiamos no processo que o próprio Eterno estabelece, onde são escolhidas pessoas capazes para julgar, qual é a razão de proferir um julgamento, se insurgir contra aquele julgamento, uma vez que se presume que tudo foi feito de acordo com as próprias instruções? Seria rebelião. Exatamente. E aí, por um princípio de autoridade e submissão,
o julgamento proferido deveria ser cumprido. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E aí a aplicação prática disso é para que nós respeitemos esse tipo de procedimento, sobretudo na carral, na congregação. Né? Confiem nas direções. Por quê? Porque todos nós também temos o dever de sermos bereanos, de conferirmos nas Escrituras. Agora, se tem uma questão obscura e essa questão é elucidada, confie como sendo direção do Eterno, tendo toda a baliza, e o próprio Eterno vai confirmar isso no coração de cada um. Isso é para quê? Para que não haja rebelião. Porque tem muita gente, queridos, que discordam por discordar, ou discordam por uma questão e posição pessoal, mas sem nenhum fundamento da Torá, sem nenhum fundamento bíblico. É algo que, infelizmente, às vezes vai prejudicar aquela pessoa no julgamento da palavra, mas ela simplesmente, para não cumprir, ela diz: eu não concordo com isso. Isso é um ato de rebelião. Por quê? Porque se o Eterno mandou, quando houve o pacto do nosso povo com o Eterno, antes dele falar, o povo disse o quê? Que faria, que obedeceria. Então, tudo que o Senhor disser, faremos, ainda que não entendamos. Isso não significa ficar à mercê do entendimento, mas significa uma emuná, uma confiança no Eterno, que o Eterno está conduzindo todo o processo. Porque o próprio Eterno estabelece autoridades. Isso serve para Carral, serve para os demais setores da sociedade. E nós não temos a opção de desobedecer. A única coisa que nos livra de obedecer, obviamente, é se aquilo que estiver sendo dito por qualquer autoridade, e aí isso é a exceção absoluta, se aquilo que for falado contrariar a própria Torá do Eterno, a própria instrução do Eterno. Nesse caso, aí sim, nós estamos livres, isentos de obedecer. Caso contrário, não há nenhuma possibilidade de não obedecer. Então, recebemos uma ordem por um guarda de trânsito, recebemos uma ordem do delegado de polícia, de um juiz de direito, de um desembargador, de um ministro. Desde que essas ordens não contrariem a Torá, nós não podemos nos insurgir. O princípio de respeito a autoridades, onde a própria palavra diz o quê? Que toda autoridade é instituída pelo Eterno. Não há autoridade que não seja instituída por Ele. E aí, independentemente, a gente sabe que muitas delas estão ali por permissão dele, é claro, para juízo, para punir mesmo aqueles que estão andando em transgressão. Isso justifica aí tantas coisas que vemos acontecendo no nosso país. Mas nós devemos continuar confiantes no Eterno, que tudo está no controle dele. Embora muitas vezes nós questionamos, mas nós devemos continuar confiantes de que Ele está fazendo o que é bom para nós. Ganzul Letová, e isto também contribuirá para o nosso bem. O governante tal está no poder, e isso também contribuirá para o nosso bem. O ministro tal está fazendo isso e aquilo, e isso também contribuirá para o nosso bem. A nós resta a confiança. Por quê? Porque o Eterno, Ele é absolutamente reto, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e não compete a nós questionar. Contribui para o bem, quem? Presumindo, para o nosso bem, que nós que amamos a Deus, e que estamos dentro do propósito dele.
né? Então, devemos respeitar todas as autoridades. Outra coisa que fica importante também é a questão das testemunhas, né? Que é uma parte muito importante. E elas também têm responsabilidade. Exatamente. E aí o procedimento fala que não pode ser uma, tem que ser no mínimo duas. Né? Oi, Dani. Dani? Só aqui lá na palestra que fala que só pode ver duas ou três, né? Isso. Nós vamos falar sobre isso. E elas eram as primeiras a apedrejar no caso do julgamento, né? Exatamente. Então, o cumprimento do julgamento era iniciado por elas. Então, vejam a seriedade disso, né? Queridos, a Torá prevendo aqui a questão que Israel pediria um rei, no capítulo 17, verso 18 a 20, diz assim: porém, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado dessa lei num livro, e estará com ele, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Eterno, seu Elohim, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, para que o seu coração não se levante sobre seus irmãos e não se aparte do mandamento. Então, o rei deveria escrever, gente, uma cópia da Torá e lê-la todos os dias, para nunca se exaltar, para não haver autoexaltação. Existe um ditado que fala que se queremos conhecer alguém, dê poder para esse alguém. Então, assim, quando damos poder para alguém, a gente passa a saber quem é essa pessoa. Uma coisa interessante que fala aqui, né? Lerá todos os dias da sua vida. Exatamente. Para que você aprenda a temer Adonai. Ou seja, é o alimento diário, né? Se nós não lermos todos os dias, nós não vamos aprender a temer. Exatamente. A palavra, gente, é associada à necessidade básica do pão. Assim como o maná era dado todos os dias, né? Assim também o alimento espiritual. Nós sempre falamos isso, né? O nosso povo ele é marcado aí por longas orações, fazem longas orações, né? E aí muito se fala que no movimento messiânico não se ora tanto, né? Não se busca tanto. Então, assim, ler a palavra, ter um contato diário com a palavra e orar, isso é para o nosso crescimento. É claro que não são orações em vão, né? Não tem a ver muito com a quantidade, mas com o tempo de qualidade que cada um de nós aqui reserva para com o Eterno. Assim como nós reservamos tempo de qualidade para as outras atividades. Eu não consigo muitas vezes criar ali uma peça processual, se não for num tempo de absoluta qualidade, porque requer concentração. Mas muitas vezes eu quero ler a palavra em meio à correria do dia. Isso não pode. Então, assim, a questão de priorizar para o Eterno primeiro. Acordei logo no começo da manhã, não importa o horário, dediquem-se um tempo de qualidade para ler as Escrituras, e ter um tempo de comunhão com Ele por meio das orações. Isso nos fará crescer espiritualmente. Lá em Apocalipse capítulo 20, verso 6, fala que nós somos chamados para reinar com Mashiach e Yeshua. Como nós reinaremos, se nós não aprendermos primeiro? Como vamos proferir julgamento segundo uma reta justiça que nós não conhecemos? Então, essa é a questão. Nós devemos julgar segundo a reta justiça. A pergunta é: qual é a reta justiça? Você conhece a reta justiça? Você sabe, conforme Shaul fala com Timóteo, você sabe manejar bem a palavra da verdade? Essa espada de dois gumes que é apta para dividir várias coisas e fazer separação entre uma coisa e outra? Compete-nos manejar bem a palavra da verdade. E só quem maneja bem a palavra da verdade
é que reinará como Mashiach. Como vai reinar se não souber a norma? Não faz sentido. Esses juízes aqui, como eles julgariam se eles não fossem qualificados para tanto? Até no mundo é assim, né? Os juízes hoje, eles não são escolhidos pelo povo, mas eles são selecionados de acordo com as habilidades e capacidades deles. Passam por várias provas. Ou intenções, né? Hã? Ou intenções, né? E aí, queridos, como nós aprendemos? Não basta aprender, temos que saber como aprender. Yeshua diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Nós acabamos de ler o texto da Parashá de hoje, onde Moisés fala que nós deveríamos ouvir ao profeta que fosse escolhido do meio dos nossos irmãos, semelhante a ele, e que nós deveríamos ouvi-lo, e ai daquele que não ouvir. Eu sinto pena do pequeno ouvido. Exato, e é digno de pena mesmo. E Yeshua vem: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É o único que nos ensina a fórmula correta desse ensino. O único que nos aponta o verdadeiro caminho, de como agradar ao Pai. Nós devemos obedecer aos seus mandamentos. Óbvio, para obedecer esses mandamentos nós devemos conhecê-los. Sem conhecimento deles não há como. E nós devemos fazer tudo para a glória do Eterno. Então, não basta o resultado. A intenção, o processo também passa pelo julgamento. É o que nós chamamos da kavaná, a intenção. Com que intenção eu estou fazendo? Eu objetivo uma finalidade. Agora eu preciso caminhar para chegar nesse alvo, nesse fim. Como eu estou caminhando? Se eu ficar zigue-zagueando, eu estou errando no caminho. Não, mas eu vou chegar lá de qualquer modo. Nós temos o exemplo de nosso povo que poderia ter chegado com 2 semanas e demorou 40 anos. E tantos que morreram, tiveram que morrer aí durante essa trajetória, sem atingir um objetivo. Então, assim, devemos atentar para isso. Ouvirmos este profeta, ouvirmos Yeshua, que nos toma pela mão e nos conduz. Só que ele diz assim: se vocês querem vir após mim, neguem-se a si mesmos. É impossível. Ele é o cabeça da congregação. Se ele é o cabeça, como se a pessoa não nega a si mesmo, ela vai ficar batendo cabeça com Yeshua. Yeshua está conduzindo num caminho, ele quer nos levar até o Pai, mas a pessoa ela quer fazer do jeito dela. Tem que nascer de novo. E aí, se não morrer para o eu e renascer com o Eterno no centro, não é possível chegar ou caminhar até o alvo. Então atentemos para isso. No capítulo 18, verso 13, a Parashá proíbe consultar adivinhos, feiticeiros e necromantes. E conclui: perfeito, Tamim, serás para com o Eterno, o teu Elohim. E anuncia: o Eterno teu Deus. Vem falando de Yeshua de novo, a anotação que eu acabei fazendo aqui mais uma vez. E está lá em Atos 3:22. Alguém lê, por favor, Atos 3:22. Atos 3:22. Porque disse o próprio Moshe: Adonai suscitará um profeta semelhante a mim dentre seus irmãos. Vocês devem ouvi-lo em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo e destruído. Pronto, é exatamente a repetição
né, a ênfase que se dá ao texto da Torá, que nós acabamos de ler. E Yeshua também repete, né, esse 18:13, né, perfeito serás para com Adonai teu Deus, lá no sermão da montanha, né? Mateus 5:48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E Yeshua também confronta os mestres da lei, dizendo que Moisés falou a respeito dele, referindo-se exatamente a esse texto. Então, assim, vocês falam tanto de Moisés, tanto da Torá, ele falou sobre mim. Aqui, ó, porque se de fato cresceis Em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não crereis nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? exatamente. Então vejam que o que é abordado, né, Yeshua faz um contraponto ao comportamento dos mestres da lei. Então, mais uma vez, o chamamento é para a essência daquilo que o Eterno estabeleceu e que nós muitas vezes negligenciamos. Ele estava ali chamando a atenção de pessoas estudiosas, pessoas compromissadas com a Torá, né, com o Eterno, por meio da Torá, mas ainda presas às tradições e questões externas. Então, atentemos para isso. E com relação à vedação dessas práticas, né, de adivinho e tudo mais, o discípulo de Yeshua não busca atalhos espirituais, astrologia, simpatias, ocultismo, né, mas confia plenamente nas instruções do Eterno, na direção do Eterno. Né? Consultar astrologia, ocultismo, faz algum sentido para um servo de Deus, onde tem todas as instruções? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Conforme sempre estamos falando, né, nós temos o alto padrão da educação, da instrução. Por que buscar outro? Mas tudo é idolatria, né? Hã? Idolatria, né? Está buscando recurso em outra fonte, né? Sem dúvida. Exatamente. Não deixa de ser. E outra coisa também que fala, né, que é abominação na Adonai, né, que foi por causa disso que Adonai os lança diante de ti. Ou seja, como você quer fazer parte do mundo vindouro, né, do reino de Deus, sendo que Deus já está julgando essas pessoas justamente por fazer coisas abomináveis a Ele. Exatamente, exatamente. Se for a nível de conhecimento, tudo bem? Ou Não faz sentido. até onde é permitido? Até qual? É permitido desde que o conhecimento, de que o conhecimento adquirido não se misture, né, e cria aí um outro gênero. Porque as direções do Eterno são claras e muitas vezes o que vemos são mesclagens do ensino do Eterno puro com o que é adicionado, sobretudo aí por alguns segmentos religiosos. Tipo, eu estou perguntando por quê? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de conhecer, não significa que eu estou buscando respostas naquilo, entendeu? Mas, por exemplo, aquele texto que fala assim, vimos a sua estrela brilhar no céu e tal, deu uma pista, né? De coisas que viriam a acontecer no caso da pessoa de Yeshua. Sim. Viria e tal. Então, nesse sentido, é por isso que eu estou perguntando, nesse sentido, a questão de conhecimento pleno dos sinais, como algo profético, até aí é permitido. Permitido, com Mas a certeza. busca por orientação Se se você já olha para essa estrela e ultrapassa aquilo que foi dito acerca, né, por exemplo, quando surgir a estrela, virá o Messias. E aí a pessoa começa a adorar a estrela. Na lua nova, quando a pessoa assusta, ela está adorando a lua, né, ou o sol, ou qualquer outra coisa. Né? E foi exatamente isso que acabou acontecendo ao longo dos milênios. Né? Então, assim, adorações de astros. E hoje... Tem muitos sinais na Bíblia que mostram que alguns profetas, não que eles adoravam, mas que eles observavam, né? Sim. Aí você... Não, cientificamente é uma coisa. Sim. Agora, sempre entendendo a supremacia das Escrituras, né, das instruções do Eterno. O que nós não podemos fazer é misturar, né, o
o conhecimento científico, por exemplo, e fazer a mistura e muitas vezes querer sobrepor esse conhecimento às instruções do Eterno. Quando estão de acordo, né, aí a gente olha e fala assim, olha, você vê, a ciência está confirmando a Torá, sem problema, não há problema nisso. Né? Quando nós olhamos aí a natureza e o que a ciência explica acerca da natureza, nós ficamos maravilhados com a obra da criação, confirmando tudo que está nas Escrituras acerca da criação. Então, nisso não há nenhum problema. Agora, a partir do momento que eu pego isso e coloco superior e começo a valorizar mais do que a instrução, exatamente. Então, esse é o cuidado. Vira astrologia, né? E aí nós já estamos entrando aí num outro campo, conforme eu falei, na segunda-feira nós vamos aprofundar um pouco mais para saber o resultado disso. Quem age dessa forma, qual é o resultado, o que ela colhe ao final. Então, porque às vezes a gente vê uma vedação e a gente não entende. Por que a Terra está vedando isso? Por que eu não posso consultar? E aí a primeira coisa que vem para nós seres humanos é aquela coisa do menino, né? Você pode fazer o que você quiser aqui, não mexa aqui. Aí o que acontece? O menino vai mexer exatamente no lugar que você falou para não mexer. Nós somos assim, curiosos, né? Então a gente não compreende, mas havendo aí um aprofundamento do aprendizado das Escrituras, as próprias Escrituras vão nos dando os motivos pelos quais o Eterno nos mantém sob essa vedação. Tem um versículo que eu me apego muito, é o que Deus falou com Abraão, né? Abraão conta as estrelas e pode. Então, tipo assim, maior do que os sinais que estão nas estrelas é a palavra do Eterno. Ele falou, eu posso te dar filhos, as estrelas dizem que não, mas eu posso. E ele foi lá e fez, né? Então, esse é um grande sinal. Independente do que os astros dizem ou contam, a palavra de Deus tem que ser a palavra de Deus. Exatamente. Cidades refúgio e responsabilidade coletiva. Temos aqui no capítulo 19, prepararás o caminho e em 3 partes dividirás a terra, para que todo homicida se refugie ali. Falando dos homicídios culposos, nós já estudamos isso também em outras vezes, em outros temas, em outros parashot, porções. Depois vejam lá. Então, essas cidades eram preparadas para acolher aquele que acidentalmente, ou seja, sem intenção, viesse a tirar a vida de alguém. Então, isso não vale para um homicídio premeditado, doloso, aquele homicídio com intenção, apenas para o homicídio culposo. Isso, gente, para quê? Para proporcionar um local seguro de restauração. Se foi sem intenção, deve proporcionar a essa pessoa uma oportunidade de ser restaurada, de ser curada, inclusive até para que ela não fosse morta pelos parentes. Corojo, uma coisa que eu achei interessante que é nos versos 8 e 9, né? Do 17? Do 19. Santo Adonai, teu Deus, dilatará os teus limites, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que eles prometeu, desde que todos os mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando Adonai, teu Deus, e andando nos seus caminhos todos os dias. Então, acrescentarás outras 3 cidades além dessas 3. Sim. Ou seja, no caso, essas 3 seriam 6 no total. 6 no total, mas 3 seriam dentro da terra de Israel, e os outros 3 seriam lá onde estava o povo que ficou do outro lado. Sim. Ou seria 6 dentro mesmo de... Olha aqui, 3 cidades além dessas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da sua terra, que Adonai teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti. O que se entende aí para que se não derrame no meio da tua terra? Entendeu? E aí, no verso 11 diz: havendo alguém que aborrece seu próximo, lhe arma cilada e se levanta contra ele e o fere de golpe mortal,
e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador do sangue para que morra. Não olharás com piedade, antes exterminará de Israel a culpa do sangue inocente para que te vá bem. Então, aqui, se houve intenção, essa pessoa não poderia ficar, era só para homicídio não intencional, acidental, culposo. E o interessante, gente, que segue aí também a questão dos marcos e limites, né? Não mudes os marcos do teu próximo que os antigos fixaram na tua herança, na terra que Adonai teu Deus te dá. E aí a questão das testemunhas que já foi falado aqui. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer anomia, iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então era condição formal para o julgamento. Tinha que ter no mínimo 2 testemunhas. Se fosse uma única testemunha, ainda que um fato gravíssimo ocorresse, formalmente não estaria preenchido aqui o requisito legal. Então tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. E aí também a pena, caso houvesse falso testemunho. Gente, isso tudo aconteceu no julgamento de Yeshua, tá? Tudo isso aqui aconteceu, falso testemunho, testemunhas ali que foram arranjadas, né? Isso, gente, na aplicação prática, veja o que Yeshua fala lá em Mateus 18:16. Se teu irmão pecar contra ti, aí vem a gradação. Vai lá, você e ele. Se ele te ouviu, tá tudo certo, você ganhou o irmão, tudo certo. Agora, se ele não te ouvir, olha o que Yeshua vai fazer? Leva contigo 2, aqui fala 1 ou 2 pessoas, para que a boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Então aqui já em cumprimento da Torá, no total tinha que ser 2 ou 3, também em consonância com a Torá. No capítulo 20, acerca da guerra, não desanime o vosso coração, não temais, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, porque o Eterno, vosso Elohim, é o que vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Gente, quem peleja por nós? O Eterno peleja por nós. Vou dar um testemunho de 1 minuto. Viajamos, levei aqui um irmão comigo para viajar para Belo Horizonte, que eu ia fazer uma defesa em um determinado processo. Preparei para esse processo, eu era o 10º na lista de inscrições da sustentação oral para a defesa desse processo. Quando saímos, nós oramos para que o Eterno fizesse a vontade dele. É lógico que eu quero ganhar todos os processos, mas respeitando a soberania do Eterno. E eu cheguei no tribunal às 11 horas da manhã, eu consegui ir para a tribuna quase 5 horas da tarde. E foi tão interessante que aconteceu isso aqui comigo. O Eterno pelejará por vós. Quando chegou a minha vez, que eu fui chamado, que eu me apresentei, coloquei a beca para falar, o desembargador virou e falou assim: doutor, estou vendo aqui que a parte contrária não compareceu. Estou vendo aqui também que, obviamente, o que o senhor está pretendendo com esse processo é isso, isso e isso. Perfeitamente, excelência, isso mesmo. Eu já vou adiantar o voto para o senhor, eu estou de acordo com o senhor. Então, ainda assim, o senhor quer fazer a defesa? Não tem razão para eu fazer a defesa, já está pronto. Eu agradeci e me retirei. Ou seja, não precisei, virei para Evandro e falei assim: olha, ganhamos o processo sem falar uma palavra. Uma palavra. Eu estava pronto, eu tinha preparado ali, estudei o processo antes, fui estudando, cheguei lá estudando o processo.
não precisei falar nada. E aí eu usei essa palavra. O eterno vosso Deus é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Então ele pelejou. O resultado já estava pronto. Então assim, foi um testemunho maravilhoso. Por isso fala que a Paraxá rege a semana, né? Exatamente, exatamente. É a Paraxá da semana. Exatamente, é a energia da semana. Baruch Hashem por isso. Quando sitiares uma cidade, capítulo 20, verso 19: não destruirás o seu arvoredo, erguendo nele o machado, porque dele comerás, e não o cortarás, pois o homem é a árvore do campo. Aplicação prática aqui. Mesmo em conflitos, o discípulo de Yeshua oferece paz primeiro e preserva o que é frutífero. Aqui, falando de árvores frutíferas, há uma vedação de cortar árvores frutíferas. Se ela está produzindo frutos, por que cortar? Por que cortar? E a aplicação em termos espirituais é exatamente isso. Sempre preservar aquele que produz frutos. Cabe poda, gente. Cabe poda, cabe retificação, correção, mas não precisa cortar se a produção de frutos. E nem podar na época que ela estiver frutificando, né? Exatamente. Exatamente. Então aqui o princípio é: guarde o coração de destruição gratuita em toda luta, procure preservar pessoas e recursos que dão fruto. E aí, queridos, o último tema aqui que é apresentado no capítulo 21, 7 e 8: nossas mãos não derramaram esse sangue. Se alguém fosse achado morto no campo, e o culpado fosse desconhecido, como proceder? Os anciãos da terra, da cidade mais próxima, aí faziam aquele rito da novilha, declarando: nossas mãos não derramaram este sangue, os nossos olhos não viram. Sê propício ao teu povo Israel, que tu remiste, ó Eterno, e não ponhas culpa de sangue inocente no meio do teu povo Israel. Então, gente, mesmo quando não sabemos quem é o culpado, a comunidade assume responsabilidade pelo descuido. Veja bem, estamos aqui diante de uma situação que não sabia quem tinha praticado o crime. São só 9 versos, vamos ler o capítulo 21. Quando na terra te deram Adonai teu Deus para possuí-la, se achar alguém morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado nem puxado com o jugo e a trarão a um vale de águas correntes que não foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale desnucarão a novilha. Chegassem os sacerdotes filhos de Levi, porque Adonai teu Deus os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome de Adonai e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos dessa cidade mais próximos do morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, os nossos olhos não viram derramar-se. Sê propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Adonai, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos de Adonai teu Deus. Então, ainda que se não soubesse, tinha um procedimento que deveria ser cumprido pela comunidade. Nós aprendemos com isso que assassinatos não resolvidos terão consequências por parte do Eterno. Gente, qual que é o princípio aqui? Corresponsabilidade. Aqui, a congregação assume a responsabilidade pelo descuido. Faltou acolhimento, proteção ou provisão. Houve omissão da congregação. Então, assim, a palavra está repleta de exemplos
de omissões que são prejudiciais ao corpo. Pois não? Eu lembro que Judas, ele chegou para devolver as moedas de prata e ele fala isso, né? Ele fala assim, trair Sangue inocente. E aí Não quiseram saber. Os doutores vieram e falaram assim, isso é contigo, quer dizer, se o cara é inocente... Não impute isso a nós. Eu tô livre disso, eu não sei disso, né? Não assumiu a inocência, mas no fundo a gente percebe pelas palavras deles que ele sabia Claro. também que ele era inocente. Claro. E deixou a culpa cair só em Judas. Verdade. Essa parte também de responsabilidade é uma coisa que eu não entendia muito quando eu lia o livro de Juízes 19, o livro de Juízes no capítulo 19. Porque por que aquele cara cortou aquela mulher e enviou para Israel? Aí eu entendi que era, vocês viram isso e agora vocês são responsáveis pela tragédia que aconteceu. É uma forma de apontar o erro e o resultado é imputado àqueles que foram omissos. No caso que a Celeste até falou a respeito de Judas, quando eles estavam lá perguntando, né, vocês querem que libertam quem, né, Yeshua? Barbosa. Eles falaram, não, liberta o outro, igual, eu estou livre do sangue. E eles falam, né, que o sangue deles recai sobre nós. Você tem alguma correlação a respeito disso também? De responsabilidade? Claro. Tem associação a isso aí, a eventos trágicos com o nosso povo. Tem sim. Legal, quando a gente pega no hebraico, né, a gente vê assim, Barrabás. Mas quando vai ver é Barrabás, né? Filho do pai, né? Fato é que ele estava numa situação de iníquo perto de alguém que era reto, né, que era justo. Quem que você quer que o doutor liberte? O Salvador ou o filho do pai? Um discípulo de Yeshua, gente, nunca diz, isso não é problema meu. Né? Ele se sente responsável pelo bem-estar da comunidade, né? do próximo. Esse amar o próximo como a nós mesmos. É aquilo que nós queremos para nós devemos querer para o próximo. E se nós estamos num caminho de retificação, nós queremos que o próximo também retifique. Principalmente quando nós percebemos pela palavra que se nós não fizermos nada, nós vamos pagar pelo erro do outro. Cumplicidade, exatamente. E aí a palavra fala de covardia, porque tem gente que se omite num ato de covardia. Não vou me meter nisso, isso não é problema meu. Eu acabei de falar, um discípulo de Yeshua nunca diz isso não é problema meu. Por quê? Porque todos nós estamos em um só corpo e esse corpo precisa ser edificado, construído e não destruído, maculado. Então, queridos, só para resumir e finalizando, a Parashá Shoftim é um chamado para uma vida de justiça aplicada no nosso dia a dia. Então, sim, isso serve para nós ainda hoje, em tudo que fazemos durante a nossa semana, no dia a dia. Guardar as nossas portas com integridade, olhos, ouvidos e boca. Submetermos às autoridades. Aprender com humildade e devoção às instruções do Eterno. Rejeitar qualquer tipo de superstição e se permitir guiar tão somente pelas instruções do Eterno. Aquilo que eu falei, nada de astrologia ou nenhum tipo de cultura extra na Torá. Apontar os caminhos de restauração para aqueles que erram. Não ser omisso. Respeitar aí os testemunhos limites. Manter as árvores, que dão frutos, isso tanto no sentido literal quanto no sentido espiritual, assumindo aí responsabilidade pela vida comunitária. Então esses são os princípios que foram elencados para nós hoje, e mais uma vez nós rogamos ao Eterno por capacitação do alto. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos encontrar essas pérolas, se o Eterno não nos revelar. Então, que nós possamos ter sabedoria do alto para colocarmos isso em prática no nosso dia a dia. Shabbat shalom a todos.